falar sobre o princípio da razoabilidade e o princípio da proporcionalidade. Eles são princípios que não estão de forma expressa no texto constitucional, por isso essa nuvem aqui atrás desses princípios. Então, eles são princípios implícitos. Eles sim podem estar expressos em outros textos, mas dentro da Constituição ele não está lá sendo listado como um princípio. Esses princípios estão trabalhados aqui, que eles devem ser aplicados em conjunto, então a razoabilidade e a proporcionalidade, que eles são limitações do poder discricionário, você tem ali uma margem que o agente público ele pode atuar, que está previsto em lei. Esse princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, eles vêm limitar isso, do que é racional, do que é proporcional. E eles não invadem, não devem invadir o mérito administrativo. Então, o princípio da razoabilidade foram os ramos que eu puxei aqui de azul, estão relacionados ao princípio da razoabilidade, e da proporcionalidade são os restantes. A razoabilidade, você vê uma atuação em contraposição à estrita legalidade, quando pode causar o afastamento da finalidade. Quando então se pode afastar da finalidade, você vê que a administração pública pode estar se afastando do fim dela, que é o interesse público, você vem atuar em contraposição ali. Você vem limitar aquilo. Então, você deve obedecer critérios aceitáveis, né? Então, a racional vem do pensamento, de você pensar, racionar, por isso o cérebro ali, considerando o senso normal, que é compreendido ali como normal dentro da sociedade. Por exemplo, viola a racionalidade, a ilegalidade, né? Então, é passível de anulação quando você tem essa violação da racionalidade. Então, aquilo é algo feito de forma irracional, é passível de anulação por ser considerado ilegal. Para alguns autores, a razoabilidade, ela contém o princípio da proporcionalidade, então o princípio da proporcionalidade estaria contido no princípio da razoabilidade. Então, você ser razoável inclui você considerar a proporcionalidade, porque a proporcionalidade, ela está relacionada a você controlar o excesso do poder, né? Então, qualquer função do Estado, você controlar esse excesso, a pessoa não se exceder, o agente público não se exceder. Então, o equilíbrio entre os meios e fins, né? Os meios está relacionado à extensão e à intensidade. Você não, aplicar, por exemplo, uma punição maior do que ela deveria ser para atingir o seu fim, uma intensidade, né, maior. Então, os elementos são observados. Como que você avalia isso? A razoabilidade e a proporcionalidade você avalia analisando o caso concreto, né? Então, aqui está um concreto observando o caso concreto. A proporcionalidade, no seu sentido estrito, as vantagens devem superar as desvantagens, né? Então, você tem que ter mais vantagem do que desvantagem para você fazer determinado ato. Porque se a desvantagem for maior que a vantagem, aquilo não é racional você fazer aquilo. Então, proporcionalmente, aquilo não se equilibra. Em termos de necessidade e exigibilidade, quando você não tem outro meio para fazer menos gravoso, menos oneroso, né? Então, aquilo é o menos gravoso possível que você pode fazer, o menos oneroso possível. Então, aquilo segue ali o princípio da proporcionalidade. E também você tem que observar a adequação, a pertinência, a aptidão para estabelecer, assim, manter esse equilíbrio entre meios e fins, né? Você, prender alguém prender um funcionário público que se apropriou sem querer, por exemplo, de uma caneta no órgão público, é razoável, é proporcional, né? Muitas vezes não, porque simplesmente para ele, às vezes, desfazer o dano ali, ele pode devolver e ressarcir os cofres públicos daquele bem ali, do que causar mais gastos ali com uma prisão, né? Então, são princípios que são levados em diferentes esferas do poder público, mas aqui só fica o exemplo. É isso, são alguns dos destaques relacionados ao tanto o princípio da razoabilidade quanto da proporcionalidade, que vocês entendam essa relação entre os dois e como se aplica. Qualquer dúvida é só deixar nos comentários. Bons estudos e te espero no próximo mapa explicado.